por intenção de marcar a inscrição deles foi a Bruna Torlai, que apresentaria um trabalho chamado Filósofo Cínico em Epicteto versus o cínico como padrão moderno de fraqueza. Ela se inscreveu de modo independente, não filiada a nenhuma instituição, se inscreveu de modo independente. E a participação de Norton Ian Comar Neves, da Federal de Uberlândia, com um trabalho intitulado Cinismo. Essas duas pessoas, infelizmente, não estiveram aqui presentes, evidentemente por questão financeira. As duas pessoas que aqui estão hoje à noite, agradeço profundamente que tenham vindo da Federal de Goiás até aqui, e as duas apresentações serão de Brenner Silveira e de George Borges, começando com Brenner, com um trabalho intitulado Protocinismo nos discursos de Ajax e Odisseu de Antístenes. Brenner, muito obrigado por você ter vindo. Ok, obrigado. Tome o seu tempo, se você quiser eu controlo o seu tempo, se você quiser você controla. Controla para mim, por favor. Eu lhe aviso mais ou menos uns 5 minutos, vou estar sentado ali. Beleza. Okay. Obrigado. Obrigado. Então, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Não? Ok? Beleza? Então, o trabalho que eu vou apresentar, conforme o Tiago disse, é o Protocinismo nos discursos de Ajax e Odisseu de Antístenes. Antístenes, não sei se todos conhecem, ele é um filósofo que foi discípulo de Sócrates, né? Ele, segundo alguns autores, como por exemplo o próprio George Laërcio, ele foi o fundador da escola cínica. Nos tempos modernos, com o retorno do estudo do cinismo, com um autor chamado Donald Dudley, ele contesta essa visão do George Laërcio, afirmando que o Antístenes não pertence à tradição cínica, né? E que ele foi mais considerado, por exemplo, um sofista, e tem alguns que dizem que ele foi socrático, né? E com base nesses dois discursos que sobrou dele mesmo, da própria mão do Antístenes, que é o Ajax e o Odisseu, eu vou tentar fazer uma leitura de um protocinismo para tentar meio que contestar essa ideia de que ele não foi um cínico, né? Eu vou começar lendo. Então, Antístenes de Atenas, segundo a tradição repassada por alguns autores antigos, em especial George Laërcio, foi um fundador da escola cínica. Escola esta que, por sua vez, tornou-se canonizada na história da filosofia antiga, principalmente por Diógenes de Sinope. Na era moderna, como eu falei já, né, tal escola permaneceu nas sombras, sendo inclusive acusada de não ser um movimento filosófico, mas antes um modo de vida. Apesar que essa acusação ela já vem desde a antiguidade, o próprio George Laërcio menciona essa acusação, né? No entanto, a partir dos estudos de Donald Dudley, em seu clássico, o livro traduzido ficaria como uma história do cinismo de Diógenes até o VI século depois de Cristo, né? Então, com esse livro, o estudo do cinismo voltou com grande força. Porém, esse mesmo livro lançou uma polêmica que estremece até hoje os estudos do cinismo. Como podemos notar no próprio título do livro, Dudley não insere o Antístenes entre os cínicos, né? O próprio título diz, né, de Diógenes até o VI século. E o Dudley ele fala, né, os dois pontos do porquê que ele não coloca o Antístenes, né, que eu dividi como motivos e como razões. Os motivos se relacionam mais às pesquisas históricas, numismáticas que eles fizeram de algumas moedas sinopianas que eles acharam, que contesta o encontro entre Diógenes e Antístenes. Ele fala que esse encontro historicamente ele é impossível. E as razões, nas razões eu já coloco mais os motivos filosóficos. Que ele levanta alguns pontos que o próprio George Laërcio fala, né, que o Antístenes, por exemplo, escreveu sobre interpretações dos tratados homéricos, né? Inclusive esse é o texto que eu tenho, né, do Ajax e Odisseu. E o Diógenes, por sua vez, falava que os interpretadores de Homero, eles investigavam, por exemplo, as virtudes de Odisseu, mas não se preocupava com as suas próprias virtudes. O Antístenes se preocupava muito com a filosofia da área da linguagem, com a lógica, né? E aparentemente ela tem uma herança também com Parmênides, e o próprio Diógenes, lá no George Laërcio, ele fala que os seguidores dessa tradição, né, que a gente conhece como uma outra escola socrática, né, eles eram biliosos, né? Então, todas essas razões faz contestar essa visão de que o Antístenes não era um cínico, né? Ok. Por outro lado, a gente vê também renascer um demasiado interesse pelo lado cínico do nosso filósofo,
Autores como Navia, Gulé-Cazé, entre outros, tendem a inseri-lo novamente como parte do movimento cínico, apesar que a Gulé-Cazé ela fica meio que na corda bamba, porque ela fala que não foi nem um fundador, ela fala como mais um precursor, né? Então ela não se decide muito bem. Então, seguindo a esteira do Navia, a gente dividiu o pensamento de Antístenes em 3 momentos. Ou seja, para o Navia e para mim, eu concordo com a visão dele, o Antístenes tem uma formação sofista, né, com Gorgias, o próprio George Laerces diz. Depois do encontro com o Sócrates, houve algumas mudanças no pensamento dele, e por fim, após a morte do Sócrates, é que daria de fato a virada dele para o cinismo, né? No entanto, mesmo em seu período sofista, podemos encontrar elementos protocínicos. Elementos esses que, por sua vez, serão de suma importância para a inauguração daquele movimento responsável por fazer guerra contra os prazeres e por desfigurar a moeda corrente, né, que é o lema do cinismo. Pelo fato de o primeiro momento do pensamento de Antístenes ser sofista, né, e abranger diversas áreas, eu vou me deter especialmente só nesses 2 discursos aqui agora, né, na análise do Ajax e do Odisseu, e tentar identificar os elementos protocínicos que posteriormente florescerão naquele homem cujo apelido era o cão puro e simples, mostrando assim que faz sentido, ao menos filosoficamente, a gente chamar ele de cão. Pode passar. Então, são 2 discursos, eles são bem pequenos, existe uma tradução brasileira dele do Carlos Alberto, se eu não me engano, joga na internet, vocês conseguem baixar. São 2 discursos, um do Ajax e um do Odisseu, e a ideia por trás desses discursos é uma disputa acerca das armas do Aquiles, quem tem o direito sobre as armas do Aquiles. Cada um vai discursar do porquê que ele merece as armas, né? O primeiro a discursar é o Ajax. Então, ambos os discursos estão interligados, tanto Ajax quanto Odisseu irão realizar um discurso de defesa para saber quem merece ficar com as armas de Aquiles, o grande guerreiro caído durante a guerra de Troia, morto por Paris, após esse lançar uma flecha envenenada em seu ponto fraco, o calcanhar, né? Todavia, conforme iremos notar, tal disputa pelas armas é só um pano de fundo. A questão maior mesmo desse discurso é uma disputa sobre a arete, sobre a virtude. Quem é mais virtuoso, Ajax ou Odisseu? O primeiro a discursar é o Ajax, né, como eu disse. Ele inicia o seu discurso alegando que não concorda com o fato do júri do tribunal não ser formado por pessoas que viram o ocorrido, né? Para ele, o problema em questão é como pessoas que não estavam presentes durante a guerra, né, o ocorrido, podem julgar algo. Uma resposta possível que vem à mente seria através de argumentos. E é justamente isso que Ajax contesta logo em seguida. Para ele é impossível, até mesmo insano, julgar uma ação através de um argumento. Em seguida, ele alega que carregou sozinho o corpo de Aquiles, acusa Odisseu de ter carregado somente as armas, sendo que, segundo Ajax, os interesses dos troianos eram no corpo de Aquiles e não nas armas, pois essas seriam oferecidas aos deuses. Ele também acusa o Odisseu de ser um ladrão de templos e de fazer com que tal ato seja uma coisa boa. Ele também acusa Odisseu de ser ganancioso, pois ele deseja as armas somente para vendê-las. E por fim, ele alega que isso ocorre tendo em vista que Odisseu é covarde. Ajax é extremamente ácido em seu discurso, pois logo após acusar Odisseu, ele se dirige ao júri, acusando eles de não terem não saberem, né, sobre a arete e ter que julgar sobre a arete. Podemos inferir que tal júri ele é formado por um júri democrático, ou seja, isso demonstra o desdém de Ajax pela democracia. E também o conceito de arete usado por Ajax não possui aquele mesmo significado que a gente vê, por exemplo, em Sócrates, né? Aparentemente, o conceito de arete que ele usa é um conceito arcaico, é aquela arete do guerreiro, arcaica, né? Antes de Sócrates. Ele se mostra, então, como um velho aristocrata, e seu conceito de arete está intimamente preso à antiga concepção de virtude guerreira da Grécia arcaica. Por fim, ele alega que, da mesma forma que um médico não confere a um ignorante o diagnóstico de uma doença, um rei também não confia a outro qualquer decidir sobre questões de virtude, mostrando assim seu verdadeiro desprezo pelo júri democrático formado por um povo não guerreiro, ou seja, não virtuoso na arte da guerra.
Voltando-se novamente a Odisseu, ele acusa Odisseu de não ser um guerreiro de fato, porque, segundo Ajax, Odisseu nunca atua na linha de frente das batalhas, mas antes às escondidas. Um dos argumentos mais ferozes vem logo em seguida. Ajax considera um total absurdo o fato de Odisseu usar qualquer tipo de meio para alcançar a vitória numa guerra, pois para ele Odisseu permitiria ser chicoteado por escravos, levar pranchadas nas costas, socos no rosto e em seguida, vestido de andrajos, penetrar na noite as muralhas do inimigo e cometer um roubo sacrílego. Para Ajax isso é uma vergonha para um guerreiro, né? Um guerreiro não atua às escondidas e vestido de mendigo dentro dos muros da cidade inimiga, mas antes na linha de frente. No entanto, para Ajax, pior do que isso, é alguém que age de tal forma ganhar os direitos sobre as armas do famoso guerreiro Aquiles. E ele finaliza o seu discurso com, vou citar literalmente, eu, de minha parte, vos digo assim, vós que decidis e julgais sem ter visto, não decidais acerca da virtude tendo visto os discursos, porém mais os atos, pois a guerra não se decide com discurso, mas com atos. Contra os inimigos não há contradição, é, em silêncio, ou vencer o combate ou ser escravizado. E, com isso, o mesmo afirma novamente a necessidade de se esquecer os discursos e focar tão somente nas ações realizadas por ambos durante a guerra. Ou seja, então, conforme eu coloquei aqui, o papel da visão dos fatos é importante para Ajax. Ele alega que Odisseu é covarde, ladrão de templos, ele reclama do júri democrático e também fala que o Odisseu não é nem um guerreiro, não pode ser considerado um guerreiro porque ele não atua na linha de frente da batalha. Pode passar. Então, eu vou começar agora com o discurso de Odisseu, com a resposta dele ao Ajax. Então, Odisseu, ele inicia seu discurso alegando que se dirige tanto ao Ajax quanto ao júri, porque ele, como um homem do exército, ele sabe que seu serviço é prestado ao povo. Ele concorda com o fato de Ajax alegar que ele não participa da linha de frente da batalha. No entanto, isso não nega o fato de que ele passou por diversos perigos e muito menos o torna covarde. Tais perigos, segundo Odisseu, resultariam em uma de duas coisas. Ou seria um fracasso, e ele seria apenas mais um cadáver, né, dentre os mortos, ou seria um sucesso, e devido a tais perigos eles conseguiriam alcançar a vitória. Sendo assim, o trabalho, o pônus, né, e o perigo desse ato feito sozinho era de suma importância e envolvia muito mais riscos do que o de um soldado comum. Deste modo, ele rebate a acusação de ser covarde feita pelo seu adversário, pois a sua posição na guerra mostrou de fato o que é a coragem. Logo após, ele responde à acusação de ser ladrão de templos. Odisseu alega que o roubo da mesma foi feita por pares e que ele apenas a recuperou, pois, conforme o oráculo, os gregos jamais conseguiriam tomar Troia sem antes recuperar a estátua da deusa. Odisseu acha irônico o fato de que todos desejam tomar Troia, mas assim que conseguem, Ajax acusa de sacrílego e covarde a pessoa que achou o meio de realizar tal feito. No entanto, ele diz que Ajax faz isso por amatia, por ignorância. E por isso ele não reprova Ajax, pois Ajax é ignorante involuntariamente. Porém, ele reprova a selvageria de Ajax por ameaçar o júri caso mesmo votassem contra ele. Então a gente consegue notar, né, nesse momento que ele fala da ignorância do Ajax, uma certa influência socrática, né, no pensamento já do Antístenes, né? Para Odisseu, Ajax é completamente ignorante acerca da virtude e da coragem. Segundo ele, o Ajax, né? O Odisseu, ser corajoso não é ter uma selvageria, né? Não é ter uma selvagem, virar um animal, né? Pois tal sujeito logo poderá ser derrubado por um oponente. Ao contrário, o homem bom, virtuoso e corajoso, segundo Odisseu, jamais poderá ser prejudicado por um inferior. Isso ele diz literalmente, né? Então a gente já encontra outra conexão com Sócrates, com o mestre de Antístenes, pois a gente vê essa mesma citação praticamente quase igual na Apologia do Platão, né? O homem bom não pode ser prejudicado por um homem mau. Novamente, Odisseu acusa Ajax de ser extremamente devoto da opinião alheia, pois segundo ele, Ajax se agrada quando o chamam de corajoso. Porém, alega que a verdadeira coragem foi feita por ele, que ousou se vestir de mendigo, trazendo uma desonra para si, né, conforme
as virtudes guerreiras. Ajax, por outro lado, e também por não portar arma nenhuma, né? Ajax, por outro lado, portava armas indestrutíveis e marchava em frente às muralhas de Troia com tais armas, achando-se o mais corajoso dos homens. Já no final do seu discurso, Odisseu ataca Ajax alegando que no momento em que se cansa de lutar, acaba entregando as armas aos seus amigos, enquanto Odisseu, por outro lado, nunca descansa e atua mesmo sob o manto da noite. Ou seja, no momento em que tanto seu inimigo quanto o exército dele descansa, Odisseu está atuando, entrando nas muralhas vestido de mendigo, sem armas nenhuma. Alega que carregou as armas ao invés do corpo, tendo em vista que eram as armas que eram o objetivo dos troianos e não um cadáver sem utilidade alguma. Por fim, prediz que algum dia haverá um poeta sábio acerca da virtude que irá reproduzi-lo como o verdadeiro guerreiro que sozinho foi capaz de destruir Troia. Então, os elementos do discurso do Odisseu seria rebater a acusação de covardia dita por Ajax. Ele impõe as importâncias de seus atos durante a guerra, mostra que isso de fato é coragem, porque ele entrou sem arma alguma, e enfatiza sobre a ignorância de Ajax. Pode passar. Então, agora eu parto por fim para tentar identificar quais são esses elementos protocínicos, né, desses dois discursos. À primeira vista, duas coisas a gente pode retirar com uma certa certeza desses dois discursos. A primeira é a influência da retórica em Antístenes. As interpretações mais antigas colocaram tais discursos como, cito agora, Vladislav, não sei se eu pronuncio certo, mas segundo ele, as interpretações mais antigas colocaram tais discursos como exercícios retóricos exemplares e colocou-os em uma relação com os discursos epidíticos do tipo exemplificado pelo elogio de Helena de Gorgias. Ou seja, então ele mostra Odisseu como um retórico por excelência e Ajax como alguém totalmente desprovido de um ensinamento na arte do falar. A segunda influência que a gente nota conforme eu já disse, né, a de Sócrates, né? Está praticamente explícito em tais textos que eles foram feitos após a morte de Sócrates, pois detalhes de seu julgamento, como frases proferidas aos seus acusadores, né, por Sócrates, são praticamente repetidos em tais discursos. Um exemplo disso é o fato de Odisseu ter dito a Ajax que o mesmo erra por ignorância, ou pelo fato dele também dizer que um bom homem não pode sofrer mal de um homem ignorante. Com essa chave de leitura, podemos concluir que o trabalho de Antístenes é socrático-retórico, com uma ênfase bem maior na parte socrática, né, na ética. Deste modo, tanto a retórica quanto a disputa pelas armas possuem um papel secundário e a ética socrática e a disputa acerca da arete são colocadas num plano primário. E agora a gente se pergunta, né, onde estão os elementos protocínicos? A resposta exige uma análise mais implícita dos textos, pois, conforme verificado por Susan Price, cito ela agora, se o Ajax e o Odisseu de Antístenes são típicos do tipo de persuasão que ele, o Antístenes, né, buscou em sua literatura, então parece que suas mensagens eram extremamente indiretas, exigindo do leitor uma resposta emocional e um pensamento muito cuidadoso, além da recepção das próprias palavras ou das próprias sentenças. A julgar por esses discursos, uma minúscula amostra da composição de Antístenes, mas tudo o que sobrou, a boa leitura de Antístenes não era como participar de uma conversa oral, mas exigia um certo tipo de labuta. A labuta, ou ponos, ou o exercício, a ascesis, eram de fato aspectos de sua ética protocínica e programa de autoaperfeiçoamento. Esse uso da linguagem para mostrar ao invés de contar é contínuo com o interesse cínico posterior em gêneros linguísticos não discursivos, seja ficção literária e paródia, como na obra de Crates, Bion, etc., ou a diatriba oral. Embora a diatriba pareça contar e apenas dizer em decibéis muito altos, é possível entender a própria disparidade da mensagem como um tipo de exibição. Fecho a citação. Então, agora passemos então a essa ascesis, a esse ponos, para tentar identificar o que o Antístenes não nos conta de modo explícito, mas nos mostra de modo implícito nesses discursos. E o que eu vejo? Eu vejo claramente que Ajax ele é representado como uma caracterização das convenções sociais. Sabemos que o lema dos cínicos, a partir de Diógenes, é desfigurar a moeda corrente. Tal moeda, o nomos, não pode ser interpretado como
que pode ser interpretado, como as convenções sociais, culturais, religiosas, política, a própria filosofia, né, e suas especulações, filosofia platônica, por exemplo. Então, nesse caso, Ajax representa a antiga convenção da coragem do guerreiro, tão famosa na Grécia arcaica e tão contestada por Sócrates e pelos cínicos. Pode-se presumir que Ajax está completamente inebriado pelo tifus do nomos. Desse modo, estaríamos autorizados então a presumir que Odisseu possa ser chamado de cão, aquele que luta contra o nomos? Teria ele uma quínicus bius? Seria Odisseu a caracterização da physis, por exemplo? Infelizmente a resposta é negativa, pois Odisseu ainda não seria completamente um cínico. Conforme o título, ele seria um proto-cínico. No entanto, conforme o título do tal artigo, né, o mesmo pode ser caracterizado ao menos como um proto-cínico ou proto-physis. Odisseu pode ser caracterizado em 3 pontos também: um piloto, um médico e um filósofo. Odisseu, é um piloto, pois conforme ele mesmo diz, cito o próprio texto, né? Eu mesmo, como os pilotos, vigiam noite e dia, a fim de livrar do perigo os marinheiros. Assim também eu te livro do perigo, ele livra Ajax, né, do perigo e a todos os outros. Ou seja, tal como o piloto de um navio, Odisseu assegura a sobrevivência dos seus, ficando acordado à noite e atuando enquanto seu exército descansa. Ele também pode ser considerado um médico, não do corpo, mas da alma, pois o mesmo tratou Ajax com muita aspereza. Porém, não apenas para vencê-lo na disputa ou para humilhá-lo, mas antes para rasgá-lo, cauterizá-lo e, por fim, curá-lo de sua doença, da sua amatia, mostrando assim a filantropia de Odisseu, que mais tarde seria característica marcante de Crates. Vemos também um correlato disso na vida de Antístenes, de Georges Laërce, no qual, ao ser questionado, Antístenes foi questionado, né, do motivo de ser tão duro com seus discípulos, Antístenes responde que, cito Diógenes, os médicos agem da mesma maneira com seus pacientes. Ele também pode ser considerado um filósofo, tendo em vista que ele não mede esforços em nome da virtude. Conforme o próprio Odisseu diz, cito novamente o texto de Odisseu, não há situação perigosa de que tenha fugido, mesmo achando-a vergonhosa, se nela pudesse fazer mal ao inimigo. Não era por desejo de me mostrar para os que me viam que eu ousava, mas fosse como escravo, como um mendigo, como flagelado, se pudesse fazer mal ao inimigo, poria a mão sobre ele, e não para ser visto. Desse modo, conforme dito, Odisseu pode ser considerado um piloto, um médico e um filósofo. Tais características extremamente marcantes em Odisseu possuem também um correlato com o nosso sinopiano falsificador de moedas, pois conforme relatado por Diógenes Laércio, cito Diógenes, sempre que Diógenes de Sinope via na vida pilotos, médicos e filósofos, costumava definir o homem como o mais inteligente dos animais. Com isso, concluímos que o personagem Odisseu, caracterizado por Antístenes, já possui diversas instâncias que mais tarde, a partir de Diógenes de Sinope, seria o grito de guerra dos cães. Porém, Odisseu foi caracterizado não como um cínico, mas como um proto-cínico, pois ele ainda está preso em algumas convenções. As razões para isso são muito bem explicitadas na carta apócrifa 19 de Crates. Cito a carta: não chame Odisseu, que foi o mais eficaz de todos os seus companheiros e que colocou o prazer acima de tudo, de pai do cinismo, porque uma vez ele vestiu o traje cínico. Pois o manto não faz o cínico, mas o cínico faz o manto. Tal caso não era o de Odisseu, afinal ele sempre sucumbiu ao sono, sucumbiu à comida, elogiava a vida doce, nunca fazia nada sem Deus ou sem a fortuna, mendigava a todos, até mesmo aos humildes, e aceitava tudo o que lhe dava. Em vez dele, chama Diógenes de pai do cinismo. Ele vestiu o manto não apenas uma vez, mas ao longo de sua vida. Ele foi superior ao trabalho e ao prazer. Ele exigiu apoio, mas não dos modestos. Ele abandonou todas as necessidades, tinha confiança em si mesmo, rezou para que nunca atingisse honras por piedade. Mas como um homem venerável, ele confiava na razão e não na astúcia e no engano. Ele era corajoso não só na hora da morte, mas também era corajoso em sua prática da virtude. E será bom para você imitar não Odisseu, mas Diógenes, que entregou muitos do mal à virtude, tanto
quando ele estava vivo e depois que ele morreu, através dos ensinamentos que deixou para trás para nós. Ou seja, as virtudes de Odisseu, elas duraram somente o tempo da guerra. Ele, numa vida cotidiana, ele não se vestia de mendigo, né? Ele se vestia de mendigo porque tem até um debate, né, sobre Odisseu no Hípias Menor do Platão, né, que ele caracteriza Odisseu como polútropos, né? Ele é um hábil, né? Mas, apesar disso, existem alguns elementos implícitos, né, que vão se desenvolver no cinismo, né? Então, ou seja, as virtudes de Odisseu duraram somente o tempo da guerra. Antístenes, nesse escrito, também não pode ser descrito como um cínico, pois ele também, ao menos nesse discurso, ainda está apegado às maravilhas dos discursos retóricos, e principalmente à ética socrática, que é tão tímida perante a ideia dos cínicos, né? Desse modo, é plausível dizer que tal discurso possa ter sido feito pouco tempo após a morte de Sócrates, tendo em vista alguns pontos mencionados que se conectam com a apologia do Platão. Porém, tais pontos não negam que as principais instâncias cínicas já estavam sendo produzidas implicitamente nesses escritos, caracterizando assim Antístenes como um proto-cão puro e simples. Então, eu finalizo o texto mostrando que nesses discursos ele não era um cínico de fato, né? Seria mais um proto-cinismo, né? Tem algumas coisas que vão ser desenvolvidas, mas já no meu trabalho de mestrado, nesse discurso ele para aqui mesmo, mas eu quero desenvolver, mostrar que ele de fato era um cínico, né? Então, eu encerrei minha fala, agradeço a todos. Pessoal, abro o espaço para questões, comentários.